texto da palavra de Deus, 1 de Pedro 1:21, para darmos partida aí alguns comentários que eu quero fazer aqui para introduzir, e eu quero mencionar também duas coisas importantes a partir da ressurreição. Vamos ler 1 Pedro 1:21, diz assim: encontrando aí, você diga amém, glória a Deus. Primeira epístola de Pedro 1:21. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhes deu grande glória. O poder, a glória da ressurreição, nós entendemos, irmãos, eu acredito que aqui ninguém tem dúvida da ressurreição de Jesus. Nos primeiros séculos da era cristã, a morte e ressurreição de Jesus era a mensagem principal da igreja. A mensagem que norteava o coração das pessoas era a morte e a ressurreição de Jesus. Então os apóstolos, os primeiros discípulos, pregavam essa mensagem sempre. Qual era o entendimento? A mensagem da ressurreição de Jesus fortalece a fé em outras doutrinas e em outras questões duvidosas com relação ao Evangelho. Se você crê que Cristo ressuscitou, uma outra série de dúvidas caem por terra. Então, se você crê que Jesus ressuscitou, você vai entender que Ele é Deus. Você vai entender a existência de Deus, você vai entender o poder de Deus sobre a morte, você vai entender uma série de doutrinas que são duvidosas para as pessoas, que eram duvidosas para as pessoas. Então eles faziam questão de exemplificar, testemunhar publicamente a ressurreição de Jesus. Amém? E se as pessoas acreditam na ressurreição, fica fácil acreditar no restante. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus. Então a importância de entender a ressurreição é percebida. E ela deve ser entendida, percebida. E mesmo de forma prematura, você percebe que os discípulos no início da caminhada com Cristo, Pedro e alguns outros já deram a entender que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Eles não duvidavam da divindade de Jesus. Mas, num dado momento, esse mesmo Pedro que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, no dia em que Jesus foi preso, ali naquele ínterim, o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes, mesmo sabendo, tendo uma certa convicção que Jesus era Filho de Deus e que era Deus. Ele negou por 3 vezes. E isso causou um constrangimento em alguns discípulos, porque muitos deles, mesmo tendo uma certa consciência da divindade de Cristo, ficaram duvidosos com relação à sua morte, porque já era o 3º dia que isso tinha acontecido. Então a ressurreição veio para atestar tudo aquilo que Cristo falava. Cristo mencionava os profetas, Cristo mencionava que era necessário que o Filho do Homem morresse, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Isso Jesus fez questão de avisar os discípulos na caminhada com ele. Mas mesmo assim, alguns deles, a maioria deles voltaram a pescar, outros foram para Emaús, outros ficaram em alguns lugares isolados, alguns discípulos dispersaram, porque eles viram a morte de Jesus
muito dura na sua face, então eles acabaram desacreditando. Mas no momento que Jesus ressurge e começa a aparecer para eles, então essa ressurreição torna-se a principal revelação que eles têm. E isso então vai fortalecer o discurso de Jesus que anteriormente tinha dito a eles. E eles então eles se convencem plenamente de que, olha, o que Jesus realmente falou aconteceu. Ele morreu e ele está aqui ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Então essa mensagem vai ser uma mensagem muito forte nos primeiros dias da igreja. E Paulo, apóstolo, descreveu a natureza simples dessa pregação apostólica com relação à ressurreição em Coríntios, no capítulo 15. Na primeira carta ele diz assim, 1 Coríntios 15, de 3 a 8. Quem tiver rápido aí pode me acompanhar. 1 Coríntios 15, 3 a 8. Ou então coloca no telão para o pessoal acompanhar. 1 Coríntios 15, 3 a 8. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como diz as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos. E de uma só vez a maioria dos quais ainda está vivo, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo teve também uma experiência com o Cristo ressurreto nesse sentido. E aqui ele atesta que a ressurreição de Jesus, naquele período que Jesus andou ressurreto, apareceu aos discípulos, aos 12, depois aproximadamente a 500 pessoas nesse período. Então a ressurreição foi um fato consumado dentro do coração daqueles apóstolos que agora ficaria com a incumbência de pregar essa mensagem. Eu creio particularmente que nós, da igreja contemporânea, se afastou um pouco da mensagem da ressurreição de Cristo. Nós pregamos pouco como igreja atual. O que deveria ser ministrado a respeito do assunto muito mais. Então essa era a grande mensagem pregada. Por exemplo, em Atos, no capítulo 2, no verso de número 27, o próprio Pedro cita Salmos 16:10, fazendo uma clara menção da ressurreição de Cristo. Ele diz assim, tu não deixarás a minha alma entre os mortos, e nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Então Pedro, quando está enfatizando a mensagem de Pedro, falando, ele cita os profetas, os salmistas, a respeito daquilo que de fato aconteceu. Amém? Então, a ressurreição era a base nítida, clara e evidente na mente dos apóstolos. Era a mensagem que os apóstolos pregavam. É algo verídico, algo que ninguém tinha dúvida. Então, pensando sobre isso, que a ressurreição de Cristo ela é a base para atestar, para tirar a dúvida com relação a tantas outras coisas que porventura no coração de alguns pode pairar. No meu não paira dúvida nenhuma. Todo assunto da Bíblia eu creio sem dificuldade. Mas em algumas pessoas ainda pode pairar a dúvida, e naquela época pairava a questão da ressurreição. Eles não tinham isso como uma verdade específica, a ressurreição. Porque se você assumisse que alguém poderia ressuscitar, você atestaria, naquela época, que essa pessoa, ela tinha poder contra a morte. E no coração deles, eles jamais admitiam isso. Porque eles teriam que admitir a existência de Deus. E alguns daqueles que pregavam contra a existência de Deus, mesmo sabendo que Ele ressuscitou, pregavam contra a ressurreição. Então geravam dúvidas no coração. Mas os apóstolos jamais tinham dúvida. Depois dessa aparição de Jesus, eles começaram a pregar no poder do Espírito Santo que Jesus ressuscitou.
Então, a ressurreição, ela, em primeiro lugar, eu quero mencionar, ela atesta a divindade de Cristo. Ela assegura a divindade de Cristo. Veja João 10, versos 17 e 18. Diz assim: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. João 10, Jesus está dizendo que o Pai me ama, pois sacrifico minha vida agora para tomá-la de volta. Jesus está dizendo que Ele mesmo tem poder para sacrificar a vida dele e resgatar ela de volta. Então ele está atestando que ele é divino. Ele tem poder de morrer e ressuscitar. Então ele, como Deus, ele influencia na sua ressurreição, porque foi Deus que ressuscitou Jesus. Ele é Deus, então ele o ressuscitou. O texto diz isso: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também tenho autoridade para tomar de volta. Então Jesus é divino. Ele tem o poder de entregar a vida e resgatá-la de volta. Amém? Então ele é divino. Paulo, o apóstolo, que sabia que Jesus tinha ressuscitado, afirmou em Romanos no capítulo 1, verso 2. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A ressurreição assegura a divindade de Jesus. Jesus foi 100% homem. No entanto, Jesus foi 100% Deus. Jesus não dividiu a sua natureza, a metade humano e a metade Deus. Não, ele foi 100% homem e 100% divino. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação. Quando o poder do Espírito Santo ressuscitou ele dentre os mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Quando ele ressurge, todas as pessoas que viram e ouviram a notícia da ressurreição, sabiam que ele era Deus. Sabia que ele era divino. Até aqueles que tinham dúvida que ele não era Deus, agora a partir da sua ressurreição, ficou sabendo que ele era Deus. Até as pessoas que foram os seus algozes, até aquelas pessoas, soldados que o feriram, que o prenderam, que foram marcados por essa história, por prender o Cristo, judiar do Cristo, bater nele, levá-lo para o Calvário, até aquelas pessoas que duvidavam da sua divindade, agora, uma vez que souberam, que tiveram clara evidência que ele ressuscitou, todos eles atestaram a sua divindade, sabiam que ele era divino, que ele era Deus, ninguém tinha mais dúvida a partir de agora. Aleluia! A ressurreição de Jesus é muito importante por causa disso. Nós termos consciência da palavra de Deus, que ela alega, que ela mostra a sua ressurreição, e nós temos consciência de que nós devemos pregar essa ressurreição a todas as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Se Jesus simplesmente morresse como um mártir ali, outros também morreram por uma causa. Olhe para mim, Jesus não morreu como um mártir, Jesus foi uma oferta. Jesus não foi martirizado, ele se entregou. Quando os soldados foram buscar Jesus, Jesus falou assim: eu entrego, eu dou a minha vida. Ninguém toma de mim, mas eu entrego. E tenho autoridade para resgatá-la.
Então Jesus não foi lá na marra. Jesus não morreu ali na marra. E se Jesus morresse e por uma causa, por uma militância, e no final de tudo isso ele não ressuscitasse, seria apenas mais um. Como tantos outros. Mas o nosso Deus ressuscitou, e essa é a causa de nós estarmos aqui hoje adorando o seu nome, porque Ele vivo está. Você pode dar uma glória a Deus? Ele está vivo e Ele é Deus. E outro ponto que quero mencionar com vocês aqui, que além da ressurreição atestar a divindade de Cristo, ela garante a nossa ressurreição. Ele foi o primogênito. Ele foi o primeiro, ele foi as primícias, ele foi sepultado como primícia. Ele foi a primeira semente. E essa semente ressuscitando, ele vencendo a morte, ele nos deu autoridade também para ressuscitar. Vamos ver isso um pouco na Bíblia. Porque a ressurreição de Jesus, além dela atestar, ou seja, assegurar, garantir a divindade de Cristo e deixar isso bem claro, tem vários textos, eu não vou levantar mais textos sobre isso. Ela também garante a nossa ressurreição e a nossa vida eterna. Aleluia! A ressurreição de Jesus prova também que a morte não é o fim, visto que esta foi de fato derrotada por Ele. Sabe, a pior coisa que podia existir para o ser humano, a morte. Não tinha jeito para a morte. Hoje tem. Em Cristo tem jeito para a morte. Em Cristo você não morre. Na ressurreição de Lázaro, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Nós estamos vivendo um tempo de crise tão tenso, que muito se fala em vírus e doenças e tal, o povo está com medo, nós estamos usando máscara. Eu fico olhando daqui assim, eu fico passado. Quem diria que esse ano nós estaríamos todo mundo de máscara, uma cadeira longe da outra, desse jeito aqui, irmão? Uma coisa assim, até se os profetas profetizassem que isso ia acontecer, nós não iríamos acreditar. E hoje estamos aqui, um pouco ali, um pouco lá, um pouco com medo, gente falando de morte. O tema morte é um dos temas mais abordados nesse período de pandemia, sabia? Tem uma sombra, tem uma nuvem negra pairando. O medo, a sombra da morte. Só que a morte não é o fim para quem está em Cristo. Olha o que diz João no capítulo 14, não deixe, eu vou até ler na minha tradução, na tradução mais tradicional. João capítulo 14, você conhece bem esse texto. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Não turbe o vosso coração. A minha está outra tradução que eu anotei aqui. Não deixe que o seu coração fique aflito. Eu vou ler nas duas para você entender. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou lhe teria dito. Vou preparar os lugares. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa outra tradução, não deixe que o seu coração fique aflito, creia em Deus, creia também em mim. No verso 3 ele disse assim, olha, quando estiver tudo pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Aleluia. Fica tranquilo, quando estiver tudo pronto, Jesus vai ajeitar. Nós estamos salvos, irmãos. 1 Tessalonicenses 4,14 diz, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida, aleluia, com Jesus todos os que morreram. Olha que palavra, 1 Tessalonicenses 4,14, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado,
também cremos. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Primeira parte, então está resolvido. Então agora a segunda parte, então tem que crer que Deus trará de volta a vida com Jesus todos aqueles que morreram. Se você crê que Ele morreu e ressuscitou, você tem que crer na segunda parte. Por isso que eu disse que a questão da ressurreição define nossa vida. Se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, nós vamos crer que eu também posso ressuscitar com Ele. E todos os que morreram nele ressuscitarão também. Então é uma garantia. Eu termino com uma história. No ano de 1899 morreu o grande evangelista, o grande e famoso evangelista Moody. E nesse mesmo período morreu um grande homem famoso, um agnóstico, crítico declarado da Bíblia e da fé, chamado Robert Greene. E ele era muito famoso por fazer defesas na Universidade de Harvard. Ele era famoso pelas palestras sobre imortalidade, era um homem muito conhecido, porém cético, descrente de tudo com relação às questões de ressurreição e às questões de morte, tudo que tinha em relação à divindade. Esse homem, ele era muito descrente. E nesse mesmo ano que morre Moody, esse homem também morre. E a família foi surpreendida. Conta a história que o cadáver desse homem, o corpo dele, foi mantido dentro de casa durante vários dias. O velório dele foi uma perturbação terrível. A esposa não deixava sepultar. Ela não podia suportar a ideia da perda daquele homem. E o cadáver só foi removido depois que começou a deteriorar dentro de casa. E começou a fazer mal para aquelas pessoas que estavam dentro de casa. Aí eles foram lá e removeram, pegaram, cremaram os restos mortais daquele homem. E foi realmente assim um abalo muito grande pela notoriedade que ele tinha. E por ele negar a ressurreição, negar uma série de coisas que dizia a respeito de Deus. Então foi nesse ano que morreu Moody. E se você pesquisar, você vai encontrar alguns relatos, testemunhos de Moody, de como foi a sua morte, a sua despedida. Moody, o grande evangelista. Estava definhando por algum tempo, e a família permanecia com ele, revezando em turnos os seus filhos. Na manhã em que ele morreu, o seu filho, que estava ao lado do leito, ao lado da cama, ouviu ele exclamar o seguinte, presta atenção, olha o que Moody disse quando estava definhando: a terra está se afastando, o céu está se abrindo, Deus está me chamando. O filho dele ouviu isso, achou que ele estava delirando e disse: pai, o senhor está sonhando. Ele disse: não, Will, não é um sonho, eu estou dentro dos portões. E eu estou vendo as faces das crianças. Por um instante eles pensaram que Moody estava restabelecendo. Mas ele começou a falar novamente, voltou a falar naquele período de angústia de morte. Ele disse assim: será que eu estou morrendo? Isso é morte? Se for, não é ruim. Não existe nenhum vale. É uma felicidade. É muito glorioso. Ele estava morrendo e falando isso, o que ele estava vendo. Naquela altura, a filha dele estava presente e começou a orar para que Deus recuperasse o seu pai. E começou a fazer uma oração de intercessão para Deus trazer o pai dela de volta. Aí Moody responde: não, minha filha, não ore por isso. Deus está me chamando, é o dia da minha coroação. E só eu sei o quanto eu tenho esperado ansiosamente por esse dia.
Olha a diferença de alguém que morre em Deus e alguém que não morre em Deus. A história conta que o funeral foi cheio de amigos, famílias, reuniram em volta do evangelista, do corpo dele, conversaram, cantaram o hino, ministraram a palavra e proclamaram essa palavra que eu vou dizer para vocês agora. 1 Coríntios 15, 55 até o 57, diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? É uma pergunta. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de Jesus Cristo. Crer na ressurreição de Cristo não é apenas pertencer a uma religião. Crer na ressurreição de Cristo define a nossa vida. Crer que Ele ressuscitou e no poder da sua ressurreição, Ele revela a sua divindade e no poder da sua ressurreição, Ele revela a garantia que eu e você temos de ressurreição também. Ele garante a minha e a sua ressurreição. Quem me entende essa noite aqui, diga glória a Deus. Fica de pé para nós orarmos.